Ai de mim, ai de mim, ai me provocações. Tem que começar com um gemido grego esse programa, provocações. Há 12 anos caminhando no incerto, idolatrando a dúvida. Agora, 13 anos. Este programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas certamente é um periscópio sobre o oceano do social, provocações. Hoje, o nosso convidado, para vocês vai ser maravilhoso, a juventude tem que ouvi-lo. É uma figura nacional, sem o hábito de aparecer na mídia com a facilidade com que outras figuras menos nacionais aparecem. É muito difícil encontrá-lo nas páginas dos jornais, revistas e nos programas de televisão e de rádio que abundam neste país. Mas não é porque ele não tem o que dizer, não. Ele tem muito o que dizer, provavelmente tem muito a dizer, ao contrário de todos esses que falam. Para uns, ele é um líder dos pobres. Para outros, um adversário temido. Para outros ainda, um terrível inimigo. Quem é ele? O membro da coordenação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST. Ele é João Pedro Stedley. João Pedro Stedley. Quem te considera apenas adversário e quem te considera um inimigo terrível? Bem, eu acho que quem me considera adversário são aquelas forças partidárias que estão insertas num contexto da social-democracia, os tucanos, o DEM, esse tipo de gente. E quem nos considera inimigos são os grandes capitalistas do agronegócio, as empresas transnacionais que estão envenenando a agricultura brasileira e os grandes latifundiários desse país que se apoderaram da terra como um recurso natural e pedem que o povo brasileiro use esse recurso natural em proveito de todos e para poder trabalhar, criar sua família e viver dignamente. O que faz o MST? O MST é um movimento social que procura organizar os pobres do campo para que eles lutem por um direito que está na Constituição. O direito que os pobres têm de trabalhar na terra. Como a terra é um bem da natureza, não é fruto do trabalho, e, portanto, ninguém pode dizer, essa fui eu que fiz e é minha. A terra, todos temos direito, e está lá na Constituição. E está até na Bíblia, e está em todas as correntes filosóficas. A maioria dos brasileiros não sabe muito bem o que faz o MST. Por quê? Porque no Brasil, os meios de comunicação, sobretudo a televisão, os jornais e as revistas, são instrumentos de poder da classe dominante, dos capitalistas. E cada vez que os pobres, qualquer tipo de pobre, seja da cidade, seja do campo, se organiza para lutar pelos seus direitos, essa mídia cria uma hegemonia na sociedade para estigmatizar os que lutam, os que fazem a luta social, para achar que o que eles estão fazendo de se organizar e lutar é uma coisa errada. Então, eles criam confusão. Em vez de ajudar a explicar qual é o objetivo da nossa luta, ao contrário. Eles fazem a propaganda dizendo que nós somos baderneiros, que nós só queremos confusão, que nós só queremos violência. Então, nunca sai notícia boa sobre nós. Sempre é agredindo. É curioso que é um discurso que a gente ouve desde criança e que não adianta muito, né? Pelo menos até agora adiantou pouco. Quantos trabalhadores sem terra, digamos, que você lidere no país? Bem, no Brasil, existe atualmente ao redor de 4 milhões de famílias sem terra que precisariam terra para ter uma vida mais digna. Destes, ao longo desses 30 anos que o MST já tem, nós organizamos em torno de 1 milhão que ocuparam, lutaram e depois de muita pressão
a maioria deles conseguiu ser assentados. Então, nós temos hoje ao redor de 800 mil famílias assentadas, que conquistaram terra. E há outras 200 mil que estão em acampamentos ou em processo de mobilização e que o governo ainda não atendeu. Essa é a nossa base social. Quanto dinheiro vocês movimentam? Muito pouco. Nós mobilizamos mais mão de obra, pessoas que têm disposição para o trabalho. Mas o dinheiro é muito pouco. Você tem uma frase que disse no ano 2000, a imprensa trabalha a imagem de que o movimento é violento e radical. Depois de 13 anos, mudou alguma coisa? Ao contrário. Depois que o governo Lula subiu, como a imprensa burguesa se assustou e achou que o Lula iria então fazer reforma agrária, a burguesia, que é a grande proprietária da terra, ela se agarrou nos únicos dois instrumentos que ela tem hegemonia total, que é o poder judiciário e é a mídia. Então, do Lula para cá, a imprensa foi ainda mais manipuladora, mais maquiavélica e falou ainda mais mal de nós, com uma maneira de jogar a sociedade contra nós. E o que vocês fazem para mudar essa imagem? Bem, infelizmente a nossa força é muito pequena. Primeiro, nós continuamos o nosso trabalho, que é trabalhar na terra, que é organizar nossas cooperativas, que é produzir sem agrotóxico, que é organizar as escolas, que é dar exemplo para a sociedade, que nós queremos uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna. Isso daí eu acho tipo assim, as pessoas do movimento do Sem Terra, elas querem tomar posse de alguma coisa, só que elas não têm a visão, elas não abrem a visão, porque não adianta de nada a pessoa tomar posse daquilo que não é dela. Eu só sei das brigas que tem aí para conquistar as terras no Mato Grosso, né? É isso que eu sei. Os sem terra, os sem teto, muitas vezes eles querem um pedaço de terra para produzir e para contribuir com o desenvolvimento desse país, nessas terras que muitas vezes estão ansiosas, porque tem donos, mas que não contribuem com o crescimento do país. São Paulo, por exemplo, virou um grande mar de cana. É porque o governo decidiu? Você disse uma frase que é a seguinte: a política agrícola do país inviabiliza o pequeno agricultor. Explique isso. Infelizmente, há uma lógica de acumulação do capital na agricultura que só favorece a grande escala e a produção para exportação. Hoje, 85% de todas as terras do Brasil são utilizadas apenas para soja, milho, cana e pecuária. Isso é um absurdo, é vergonhoso. O que nós defendemos? Que deveria ter uma política agrícola e agrária no país que fortalecesse a agricultura familiar e camponesa, que organizasse as agroindústrias na forma de cooperativa e não em grandes empresas. Então, por exemplo, em vez do leite no Brasil ser controlado apenas por 3 multinacionais, Nestlé, Parmalat e Danone, nós poderíamos multiplicar pequenos laticínios na forma de cooperativas em cada município e o governo, então, tem uma política de valorização do preço do leite, para que o pequeno agricultor, quando fornece o leite, em vez de ser explorado por essas multinacionais... A Parmalat está acabando, né? Está acabando na imprensa, mas ela tem muito poder econômico, né? Uma reforma agrária, de fato, acabaria com a favelização das grandes cidades? Sem dúvida nenhuma, porque a reforma agrária, ela seguraria os pobres no campo e evitaria o êxodo. Inclusive, pode haver até uma reversão, sobretudo nas cidades pequenas. As pessoas poderiam trabalhar no campo e melhorar de vida, assim construir uma casa melhor, botar os filhos na escola e melhorar a renda. Porque quando ele vem para a cidade,
ele consegue os piores empregos, porque, em geral, pouca escolarização, e aí não há outro caminho senão a favela. E ele dificilmente vai ascender socialmente. A reforma agrária desacelerou no Brasil este ano. Por quê? Porque, infelizmente, o capital na agricultura tem mais força que o governo. Então, há uma lógica que o capitalista ele vai comprando terra, ele vai impondo a cana. São Paulo, por exemplo, virou um grande mar de cana. É porque o governo decidiu? Não. É porque as empresas internacionais, como a Bunge, a Cargill, a Shell, vieram tudo para São Paulo, compraram terra para botar cana e produzir etanol. E ganhar muito dinheiro, porque o etanol tem um preço condicionado ao petróleo. Sobe o petróleo, sobe o etanol. E com isso eles ganham muito dinheiro. Então, essa força do capital barrou a possibilidade da reforma agrária avançar. E o governo se sente amarrado com isso. Por que a reforma agrária, que já aconteceu nas grandes potências capitalistas, é vista aqui como coisa de comunista? Porque a burguesia brasileira é burra, incompetente e lumpen. Aqui, como nos dizia Florestan Fernandes, nunca houve uma burguesia brasileira que pensou a nação, o país, ou seja, pensar o território para todos. Aqui, os ricos, que é a burguesia brasileira, eles sempre só pensaram em ficar rico, em enriquecer cada vez mais. Nunca pensaram para o povo. Então, a industrialização do Brasil não foi feita para todos. E a reforma agrária nos países desenvolvidos, ela foi o caminho para poder distribuir renda e criar um mercado interno para a indústria. Aqui a burguesia não pensou assim, ela só quis enriquecer ela e não pensou uma distribuição de renda para criar mercado interno para suas próprias indústrias. Dizem que a educação dos filhos do sem terra, feita em escolas do MST, é a única que não está em crise no Brasil. É verdade? Eu não diria que as outras estão em crise, mas eu diria que a maioria dos nossos professores são formados no que nós chamamos a pedagogia da terra, que é recuperar o pensamento, primeiro, dos clássicos pedagogos do trabalho, como foi Pistrac, e recuperar o pensamento de Paulo Freire, que é uma educação que prepare a pessoa para a sociedade. E é esses fundamentos filosóficos que nós procuramos preparar os nossos professores de ensino fundamental, para que quando ele for dar aula lá na escola rural do assentamento, ele não seja um papagaio que vai repassar conhecimentos, mas que ele dialogue com os educandos e prepare essas crianças e adolescentes para a vida, para o trabalho e para as contradições da sociedade. Você acha que você é um pouco romântico ou muito romântico? Não, eu acho que talvez a forma da gente defender as ideias apaixonadamente leva a que muitas pessoas achem que nós somos idealistas, naquele sentido filosófico de um idealismo descolado da realidade. Mas nós procuramos, não só pessoalmente, como nas escolas políticas do movimento, ter uma formação realista, de usar a ciência para compreender a realidade e lutar pelos nossos ideais. Fica sabendo que romântico tem que se fuder, hein? Agora, uma frase sua, dita ao jornal Valor Econômico há 6 anos. Eu sou a favor da pedagogia do exemplo, dando uma porrada na sociedade para ver se ela acorda. Quantas você já deu? Eu, pessoalmente, posso não ter dado muitas, mas o povo precisa da pedagogia do exemplo. O povo precisa fazer atos que, na prática, demonstrem para a classe dominante, para a classe média e para a sociedade o que é certo e o que é errado. Porque as massas não aprendem em sala de aula. As massas aprendem na rua, pelo exemplo. E há muitas formas de dar esses exemplos de trabalho, de dignidade, de estudo.
Temos de debater um novo projeto para o Brasil. Frase sua. Por onde começar? Pela luta social. Porque hoje no Brasil não há um projeto para o Brasil. Nós temos de um lado o neoliberalismo, que os tucanos defendem, e nós temos de outro lado o neodesenvolvimentismo, que é melhor que o neoliberalismo, que é a plataforma que uniu várias classes em torno do governo Lula e do governo Dilma, mas ele não se constitui num projeto que faça mudanças estruturais. Então, quando a gente fala em um projeto para o Brasil, é um projeto que mude as estruturas injustas, como a concentração da propriedade da terra, como a concentração da riqueza, como a concentração dos meios de comunicação. E, para isso, é preciso que as pessoas se conscientizem, se mobilizem e lutem. Olha, eu não vou perguntar para você como é que vai a cultura e a educação no Brasil, porque nós sabemos que a tragédia é total, não adianta achar que está melhorando, que não é verdade. Você já pensou em se candidatar a algum cargo político? Graças a Deus não é a minha vocação. Mas que pausa que você deu, parece Chekhov. Eu não desprezo as pessoas, até porque eu tenho um irmão que foi prefeito lá na minha cidade e hoje é deputado federal. Então, eu seria o primeiro a desaconselhar a ele. Mas há pessoas que têm vocação para disputar eleições e cargos públicos. Eu acho que tenho uma vocação mais para movimento social, para organizar a luta social modestamente e para ajudar os pobres a que lute. Não é achismo. O achismo é um horror. Você não acha? Você tem certeza dessas coisas? O Lula poderia ter feito mais para a reforma agrária ou não? Claro que podia ter feito mais, mas infelizmente eu acho que ele se elegeu na época errada. O Lula, que era um dos nossos sonhos, era aquele que tinha que ser eleito em 89. Aí havia um movimento de massas que poderia levar um governo transformador. Quando ele se elegeu em 2002, já foi numa conjuntura de derrota da classe trabalhadora para o neoliberalismo. E com isso, para ele ganhar as eleições, ele tem que fazer uma grande frente de classes, aonde dentro do governo dele tinha desde a grande burguesia, Itaú, Bradesco, Gerdau, tinha a classe média, mas tinha também a classe trabalhadora, a CUT, os camponeses, os pobres. E fez ele se transformar no homem mais importante do mundo, não é? Exatamente. Bom, a igreja progressista continua bem com os movimentos sociais? Como nós estamos num grande período de refluxo do movimento de massa, desde a década de 90 para cá, os setores progressistas da Igreja Católica também sofreram essa ausência de protagonismo do povo brasileiro. E eles refluíram. E por conta disso, o papado do João XXII nomeou a maior parte dos bispos conservadores e a igreja institucional no Brasil hoje é majoritariamente conservadora. Mas lá na base, o grande participação com o povo, das freiras, padres, são progressistas, só que eles estão abafados por essa onda conservadora que chegou na igreja também. Por que esses movimentos sociais são mais fracos na cidade do que no campo? Porque nós estamos nesse longo período de refluxo do movimento de massa. Desde a década, quando nós perdemos as eleições de 89, foi uma derrota do povo. E aí os movimentos das cidades refluíram. Mas não se engane. Agora, quando vier o próximo reascenso do movimento de massas, será nas cidades o centro desse reascenso. E é aqui nas cidades onde vai ser mais fácil as massas se mobilizarem e expressarem a sua força. Em especial, a juventude trabalhadora das periferias. Anote isso. Serão eles que farão as mudanças nesse país. Tá cheirando a romântico, vamos lá. Jovem Stedley, me diga uma coisa. Quem fez maior mal ao mundo? A religião, o poder ou os bancos? Primeiro, os bancos. Porque desde que, na modernidade, o capitalismo surgiu como modo de produção, é o capital financeiro que vai acabar acumulando o trabalho das pessoas. Então, e a religião, a caça às bruxas daquela época, né? Aquilo lá faz parte de desvios da humanidade, mas quem, desde o século XIII,
vem se apropriando do trabalho da humanidade é os bancos. Se você passar na frente de um banco, guspa, porque aí é o túmulo. Eu estou devendo para tantos que... Você sente alguma emoção cívica ao ouvir o hino nacional? Ah, sinto. Sobretudo quando joga a seleção brasileira e contra a Argentina. Você chora? Pode me chamar de idealista, mas eu sinto. Assim como eu sinto quando toca a Internacional, que infelizmente a esquerda brasileira está esquecendo, mas nós valorizamos. Você chora diante da beleza? Não choro, mas sinto emoção também. Um belo filme, um belo quadro. Você é religioso? Eu tive formação religiosa. A minha mãe é muito católica e eu me sinto assim, pelo menos na formação da minha personalidade, com influência dos valores cristãos. Mas não me sinto católico porque, como dizia Dom Pedro Casaldáliga, o Vaticano não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Como é que você gostaria de morrer? O mais tarde possível, por isso que eu sou muito amigo do Niemeyer, e cada vez que eu falava com ele eu pergunto, Você me vai conta ficar aí no o hospital segredo. com aquele negócio assim? Me diga uma coisa, Stedley. Que pergunta você gostaria que eu tivesse feito, mas eu não fiz? Quem são os verdadeiros inimigos do povo brasileiro? Stedley, responda. Quem são os verdadeiros inimigos do povo brasileiro? O capital financeiro, as empresas transnacionais, o latifúndio e a mídia burguesa. E qual pergunta que eu fiz que você gostaria que eu não tivesse feito? Essas de religião aí, porque isso, as pessoas, cada um tem a sua motivação religiosa, eu acho que isso altera pouco falar em público qual é a tua religião, qual é a tua motivação. Você mente? Às vezes tem que mentir, né? É. Agora, uma pergunta para terminarmos. Stedley, o que é a vida? A vida é uma coisa maravilhosa, porque é ela que nos permite compartilhar com outros seres vivos e gozar isso que se chama de felicidade. Não consigo imaginar um ser vivo sem ser em coletivo e sendo feliz sozinho. Então a vida é o que de mais precioso se pode ter nesse planeta. Então, a última pergunta é esta. Stedley, o que é a vida? A vida é um estado pleno de felicidade. Dá aqui um abraço, romanticão. A única coisa falsa desse programa é o abraço. Quem teve a ideia de cortar o tempo em fatias a que se deu o nome de ano foi um indivíduo mercadologicamente genial. Ele industrializou a esperança, fazendo-a funcionar no limite da exaustão. 12 meses dão para qualquer pessoa se cansar e entregar os pontos. Aí entra o chamado milagre da renovação. E tudo começa outra vez, com outro número e outra vontade de acreditar que daqui para diante vai ser diferente.